Rafael também está aqui presente. Olá, Rafael, boa noite. Mais alguns minutinhos a gente começa. Ricardo. Vamos lá. Agora Aí, vai. agora deu E certo, aí, Ricardo. Seja você bem-vindo. viu? Aprendendo, né? Tudo tem a primeira vez. Tudo tem a primeira vez. Pois é. Ô, Ricardo, eu só vou repassar para o pessoal, por mais que tenha o tema aqui fixado, mas eu vou deixar claro para todo mundo o que é que a gente vai conversar hoje, tá? Tá bom. Aí logo em seguida eu gostaria que você apresentasse, falasse um pouco sobre a tua carreira e as atividades que você desempenha aí na Javiera. Pessoal, então hoje a gente vai falar com o Ricardo um tema que foi bastante requisitado na última live e vem sendo também bastante requisitado nas nossas redes sociais e também no grupo SOS Concessionária que nós criamos, que é justamente sobre o marketing digital desenvolvido durante a Covid, né? As vendas, como estão acontecendo, e principalmente as vendas que está todo mundo chamando agora de vendas online, e também uma visão de Ricardo e da Autoforce sobre a transformação digital. E por último, uma estratégia bacana que a Ravera está desenvolvendo, que se chama Ravera Direct. E eu gostaria que logo em seguida, Ricardo, você falasse um pouco sobre esse tal de Ravera Direct, tá? Então fique à vontade para se Beleza. apresentar. Bom, boa noite a todos. Tem bastante gente conhecida aí, gente que eu não vejo bastante tempo. Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo. Trabalho aqui no Grupo Raviera. O Grupo Raviera é um grupo que fica sua matriz aqui no Mato Grosso do Sul. Possui 14 operações, são diversas marcas. Eu sou o diretor responsável pelo estado do Mato Grosso do Sul e pelo Pará, que envolvem operações aí BMW, Jaguar Land Rover, Hyundai HMB e Hyundai Importados. Muito bom. E o Thiago a gente já se conhece já faz um tempinho, né? Acho que quando começou, há alguns anos atrás, quando começou a operação da Autoforce, em outro grupo, foi no grupo Euromotos, a gente começou a fazer um trabalho e desde lá a gente vem desenvolvendo aí um trabalho forte na área digital. Aí. Uhum. Ô, Ricardo, só uma observação. A sua câmera está travada, você é uma pessoa muito bonita e elegante, e a gente gostaria de ver você. Tá travada? Tá travada. Tenta trocar de internet, você consegue passar para um 4G da vida, um Wi-Fi? Bem, enquanto o Ricardo ele tenta organizar a câmera dele, o Ricardo e eu começamos a trabalhar em meados de 2017. Aí, ó, Melhorou aí? melhorou um pouquinho. Agora a gente consegue saber que você mudou de posição. Sai e entra. Tenta sair e eu te convido novamente, Ricardo, pra gente ver como é que fica. Eu vou Tá, vamos tentar de novo chamar o Ricardo e ver se a câmera dele agora tá melhor. Sempre tem esses desafios em live. Incrível. Vamos lá. Caí, mas tô vivo. Tô sem escoriações. Legal. Você ainda não está aparecendo aqui pra gente, tá conectando. Enquanto isso, o Ricardo, Tá, enquanto você não aparece pra gente, vamos para alguns tópicos, né? Eu estava falando pro pessoal que eu comecei a trabalhar contigo em meados de 2017, a tá. Autofoss e o grupo Euromotors, e lá a gente começou a desenvolver a operação de marca digital, implantando showrooms, Sim. implantando a metodologia de encantamento de leads, todo o fluxo da venda online. E aí, logo em seguida você foi e iniciou o teu projeto aí junto com o Grupo Raviera, né?
E aí vem a nossa primeira pergunta da noite, que é justamente o seguinte. Quais foram as principais mudanças que você precisou realizar junto com o time que tinha na Javiera, no momento que você entrou, para estruturar essa operação de vendas online e marketing digital, tá? Ricardo? Eita, Ricardo, caiu novamente. Vamos chamar Ricardo novamente. Só um instante, pessoal. Só mais um pouquinho, Ricardo está entrando novamente. Tá me ouvindo? Pronto, estou Opa. ouvindo. Bom, o Grupo Javier ele já havia fazendo um trabalho na área digital já. É um trabalho forte que começou no início de 2018. Quando eu cheguei no início de 2019, a gente começou a fazer um upgrade em alguns pontos, principalmente, que eu acho que é o calcanhar de Aquiles aí, que é fazer a equipe de vendas acreditar que o lead é uma realidade, não é um futuro. Então, tinha um trabalho que nós temos aqui, nosso gestor de leads, o Rafael, fazia um excelente trabalho, junto com uma equipe que faz até hoje o pré-atendimento dos leads, antes de passar para a equipe, só que na hora que nós passávamos para a equipe, tinha um delay muito grande de atendimento. Eu acho que isso é um problema crônico, acho que acontece na maioria das revendas, e aí a gente teve que fazer um trabalho de conscientização e até separação das equipes, onde a partir do momento que nós separamos as equipes para uma equipe que atendesse somente o digital e outra equipe que atendesse somente o showroom, foi aí que a gente deu a guinada para as conversões em vendas. Porque a quantidade de leads, você fazendo os impulsionamentos, fazendo o trabalho, você tem. Eu acho que o grande desafio é você atender com qualidade e conseguir converter em vendas. Eu acho que esse é o grande desafio. Esse ano, logo no início do ano, a gente fez até um case com você e com o Rafa, que vocês bateram excelentes números em termos de vendas online. E aí eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre esse case, sobre essas metas que vocês bateram. Tá. Bom, vou falar, em termos de grupo, 2018 foram 266 vendas no grupo, né? São 14 unidades, através de vendas pela internet. O ano de 2019 saltou para 865 vendas no grupo. Se nós pegarmos, no ano de 2019, uma média no grupo de 25%. Então, 25% de tudo que se vende de veículos novos, aqui eu não estou falando de seminovos, veio da internet. Muito bom. Especificamente no estado do Mato Grosso do Sul, onde eu posso falar com um pouco mais de propriedade, que é onde eu fico e eu atuo, a Hyundai, que são as duas operações HMB, ela teve um salto aí de 2018, foram 259 vendas, que foi um percentual de 15%, então 15% do que tudo que se vendeu em 2018 foi através da internet. E 2019 pulou para 30,5%. Então tudo que se vendeu em 2019, 30,5% veio através da internet. Legal, então foi gradual, né? Foi gradual. 2017, Javiera talvez estivesse engateando ali no marketing digital, 2018 começaram a trabalhar com a gente, Rafa começou a fazer um excelente trabalho na organização do contact center, na administração dos showrooms digitais. Você iniciou ali em 2018, finalzinho, né? Ou foi início de 2019? Começo de 2019. Começo de 2019, fez uma dupla ali com o Rafa e começou a trabalhar de forma mais agressiva a questão das vendas online. Muito bom. E estava tudo para ser um case assim de 2020 novamente, até que veio a Covid-19. E aí os planos tiveram que ser atualizados, a gente vai entrar já já nesse assunto. Para o pessoal que não assistiu o webinar que a gente gravou com o Ricardo e o Rafa, do Grupo Javiera, a gente vai deixar após a live o link para vocês acessarem o case na bio da Autofoz, tá? Então vocês podem depois assistir na íntegra. O case que ficou muito bom, tem um material muito rico falando sobre todos os números que eles alcançaram. Bem legal.
Agora, Ricardo, ainda falando sobre a concessionária, antes da gente entrar definitivamente na Covid, para depois a gente pular para outros assuntos. Eu queria que você falasse um pouco sobre o atendimento digital, como era antes da Covid, né, com a estrutura que você estava montando lá com o Rafa e os demais times da Raviera, e quais foram as atualizações que vocês precisaram fazer para adaptar o time de vendas online para esse novo cenário colocado pela Covid-19. Bom, nós, no começo, agora no final de fevereiro, nós mantínhamos a mesma estrutura que era antigamente. Eu tinha uma equipe de atendentes, onde todos os leads eles são canalizados para essa equipe, como se fosse um call center. Essa equipe ela faz o pré-atendimento, ela dá o suporte para o cliente, ela faz o filtro para entender a temperatura desse cliente, e quando esse cliente ele já está apto, digamos assim, preparado para ir para o consultor de vendas, é repassado para o consultor de vendas, no caso das marcas premium. No caso das marcas aqui, como na Hyundai, nós temos um time de atendimento online, e aí é passado para esse time de atendimento online, que eles sobrevivem exclusivamente dos leads gerados através do trabalho que a gente faz via internet. Uhum. Na parte das marcas premium, que envolve a BMW e a Jaguar Land Rover, nós acabamos separando. Então tem uma profissional exclusiva para atendimento da marca premium, que ela faz o mesmo trabalho e posteriormente ela faz o busca e resgate para saber o que aconteceu com esse lead, por que ele não converteu em venda, principalmente por que se agendou e não apareceu. Então é um trabalho que ela faz, ainda faz, só que aí nós tivemos essa peculiaridade aí da parada do break total a partir do dia 21 de março, quando deu uma balançada aqui na nosso planejamento. Cara, uma coisa que eu até falei durante o case lá da Raviera é que vocês são definitivamente uma concessionária 2.0, né? Vocês executam com maestria o marketing digital, a questão do encantamento de leads, prospecção, e o trabalho com o showroom digital de vocês, que é muito bom, né? Você sempre vai entrar, o teu cliente no caso, em um site que está bem estruturado, está organizado, está com os produtos, os serviços, e ele é bem atendido. Só que a Covid mudou muita coisa, né? Então, o modus operandi que você tinha de encantar, de prospectar, de separar e tratar todos aqueles leads acabou ficando um pouco atrapalhado. E aí, nada mais do que oportuno para todas as concessionárias, e principalmente para aquelas de 2.0 que estavam executando com maestria, é justamente desenvolver o modelo 3.0, né? Que é a venda online, o atendimento à distância, dando mais liberdade ao consumidor para ele montar a sua própria proposta de produto, de ele ter uma coisa mais self-service, até mesmo um car delivery da vida. E eu queria saber agora de você como é que a Raviera está se adaptando a esse novo cenário, né? O que é que vocês estão fazendo? Foi bem interessante se a gente comparar a marca de volume com a marca premium, né? Uhum. Vou dar um exemplo aqui das operações aqui no Mato Grosso do Sul da Hyundai HMB. Nós tivemos aqui no Mato Grosso do Sul, o break foi no dia 21 de março. Então, se eu considerar que eu até separei um número aqui, no mês de março, até o dia 21 de março, eu recebi na Raviera, na BMW, 117 leads. Uhum. Tá? Se eu comparar o mesmo período de abril, de 1 a 21, eu recebi 22, eu tive uma queda de 82%. Isso na Premium, envolvendo motor de Mini e a BM. Uhum. Agora, se eu pegar a parte da Hyundai, eu já tive uma queda apenas de 16%. Foi bem menor. Até porque o cliente, você pega uma linha Premium, onde você pega a maioria, muitos empresários, eles dão uma parada para entender o que está acontecendo, até para tomar as ações que precisa tomar nas empresas. E você tem o pessoal da HMB, que você tem um ticket médio, que aí você tem o pessoal CLT, você tem o pessoal que nem todos são empresários, que aí não necessariamente a quantidade de leads é o que vai se converter em venda.
Eu acho que aí que é o grande desafio, até porque assim, eu quero comprar uma televisão, mas todo mundo faz isso. Você entra, você olha, você namora, você vê o que você quer comprar, você pesquisa, e é isso que a maioria dos clientes estão fazendo nesse nicho de mercado. Não estão convertendo em venda, mas você está tendo aí os leads. Então, o que nós estamos fazendo referente a, a essa peculiaridade que nós levantamos agora? Esse Uhum. cliente, por mais que ele não esteja no momento agora, é trabalhar ele, e esse momento pode demorar 15, 20, 30, 60, 90, mas a gente não pode perder ele do radar. Então é um trabalho que ele é árduo, é muito mais trabalhoso do que antigamente, porque antigamente você tinha um prazo mais curto de chegar nesse tempo de maturação de compra, e agora ele vai estender bem mais. Agora o trabalho da equipe vai ser bem maior do que antes. Ô, Ricardo, até aproveitando essa questão de prospecção de leads, né? Os leads que vocês não chegaram a converter em vendas antes da Covid, vocês estão chegando a desenvolver algum tipo de campanha de requalificação desses leads, de reengajamento? E se vocês estão fazendo, como vocês estão fazendo isso? Bom, já existe um circuito já automático que nós trabalhamos, então todas as campanhas que saem da montadora, todos os leads que não converteram e que já houveram atendimentos, eles recebem o material da promoção do mês, principalmente as marcas de volume, mensalmente eles vão com uma promoção, com uma ação comercial, e todos eles são impactados. Não necessariamente se consegue falar com todos, porque a quantidade de leads ela é muito alta. Uhum. Por unidade, eu pego uma Hyundai aí, recebe, vamos colocar a Hyundai numa das lojas aí, num período de janeiro, eu recebo mais de 500 leads. Então, essa equipe, quando recebe, ela faz todo esse filtro para poder distribuir para a equipe de vendas. Então, mesmo esses leads que a gente consegue medir por onde veio, através das ações que nós fazemos, a gente consegue pegar e replicar como se fosse um remarketing em cima do que a gente está fazendo de ação no mês. E geralmente tem resultado. Esse lead, ele não necessariamente ele entra através do contato normal, mas ele entra em contato com a concessionária, às vezes por um novo lead, e a gente identifica que ele é um lead que já tinha sido impactado alguns meses atrás, e de repente ele se interessou pela ação atual que está sendo feita na loja. Entendi. Isso acontece muito com BMW, principalmente Motorrad, porque Uhum. geralmente as motos, elas, na maioria das vezes, quando se trabalha com BMW, não é o meio de transporte da pessoa, então às vezes o momento de compra dele... Tá me ouvindo? Pois é, pessoal, vocês estão me ouvindo agora? Sim ou não? Precisa reiniciar? Vamos voltar de onde estávamos. Deixa eu ver se o Ricardo ele já entrou. Ok. Só mais um pouquinho, tá, pessoal? Vou chamar o Ricardo novamente. Ótimo. Então, o som voltou. Agora vai. E aí, Ricardo? Agora foi você que caiu, né? Não fui eu, não. Eu cancelei, tive que finalizar a live para abrir outra. Incrível. Mas vamos lá, você estava falando sobre a questão dos leads da BM, caíram um pouco, o Hyundai não teve uma queda tão brusca quanto a BMW, e aí você está falando sobre a sua percepção. Você quer terminar o raciocínio? Sim. Tá na... Todo mundo já conseguiu entrar, será já? Já tem bastante gente novamente, pode Já? continuar. Então, Já. então um dos trabalhos que o
que até o Rafael, o nosso gestor de leads, faz arduamente, é justamente controlar todos esses leads que chegam e fazer o retrabalho em cima deles, principalmente no tempo de atendimento. Particularmente quando a gente fala de leads antigos, né, o pessoal da Motorrad, ele tem um tempo maior porque não é, eu estava comentando que não, geralmente, Isso. 90% dos casos não é a condução diária. Geralmente o pessoal que utiliza mais para final de semana ou para viagens, tudo. Então é uma compra que nós sentimos muito que ela, com certeza, ela vai estender. Quando se trata de lead de internet, a pessoa ela fica maturando a compra um maior tempo. Uhum. Muito bom. Agora, ô Ricardo, muita gente pergunta se a questão dos leads de pós-venda aumentaram durante esse período de confinamento, né? Se há mais pessoas tentando agendar serviço, contratar serviço. Qual é a tua percepção aí na Raviera? Olha, a parte do pós-venda acabou tendo nós ficamos aqui, em São Paulo ainda está parado, mas aqui nós ficamos aqui 15 dias parado. E, obviamente, todos os agendamentos que ocorreriam normalmente, você pega uma Hyundai, tem mais de 1.000 passagens mês, então você pega 15 dias, você acaba represando todo um atendimento ao cliente. Quando reabriu, os atendimentos voltaram, a gente teve que segurar até para poder cumprir as normas que o Estado determinou, por causa da quantidade de gente, então a gente teve que segurar um pouco o atendimento. Como a maioria dos veículos eles possuem numa marca premium 2 anos, você pega a Hyundai, são 5 anos, o cliente ele precisa estar com as manutenções em dia, então o pós-venda ele acaba movimentando mais e continua movimentando. Tem alguns serviços de leve trás, higienização do carro, alguns serviços que se adaptaram para atender nessa fase que a gente está passando. Uhum. Ô Ricardo, até aproveitando uma pergunta que foi feita lá para cima, hoje qual é o principal canal de geração de leads que o Grupo Raviera possui? Olha, nós temos hoje o principal canal, nós temos hoje assim, o Rafael ele faz um excelente trabalho junto com a agência de marketing e ele mapeia todos os canais que envolvem Google AdWords, Facebook, Instagram, em alguma coisa de YouTube, não é muito, mas a maioria é Facebook, Instagram e o Google. Tá. Aí é feito a parte de investimento em cima das campanhas do mês e também a parte de tráfego para gerar em cima do site. Então, o Rafa que cuida do nosso trabalho, o que ele faz? Ele distribui todos as verbas, a gente senta, discute. E aí, o que é o bom da internet? Eu falo que o bom da internet, principalmente quando você trabalha com digital, é que, assim, se eu investir 20 mil reais em outdoor, eu nunca vou saber se esse dinheiro foi bem gasto ou não. Na internet eu consigo saber exatamente da onde veio o cliente, da onde ele está vindo, da onde ele está gerando tráfego para mim, e eu consigo no meio do caminho mudar da noite para o dia. Espera um pouquinho, eu estou investindo 1.000 reais em Instagram, porém o Facebook está me gerando esse mês mais lead. Então, simplesmente eu viro o canhão para o Facebook e aumento o investimento no que está me convertendo em lead, e isso o Rafael fica monitorando junto com a agência. Entendi. Muito bom. Agora, vamos entrar num assunto interessante. Depois de Covid-19, alguns hábitos de consumo dos brasileiros tiveram que mudar drasticamente, né? Isso a gente até comentou na live passada e alguns webinars que estamos fazendo aqui pela Autofoz, que a gente falou que quem está realizando a transformação digital nas concessionárias, né, é o Covid-19, não os próprios dealers, os diretores de marketing, ou os diretores de CRM, ou até mesmo os titulares, mas sim a Exatamente. própria Covid. E aí, devido aos hábitos de consumo das pessoas também estarem mudando, tanto para comprar alimento quanto para contratar serviço, as pessoas estão mais propícias a também adquirir alguns outros produtos de forma da sua casa, né?
E aí você acabou tendo uma ideia junto com o Rafa e da Raviera também, que se chama Ravera Direct. E aí eu queria saber de ti como é que funciona esse Ravera Direct, qual é a proposta dele. Vamos lá, me passa mais detalhes Bom, sobre vamos esse novo lá. projeto. Nós tivemos o break aí no dia 23, do dia 21/3, se eu não me engano, foi uma sexta-feira. Então, simplesmente saiu o decreto que não ia mais abrir a loja a partir do sábado. Então, pegou todo mundo Uhum, de surpresa. A gente só comunicou os funcionários, que inicialmente era do dia 21 ao dia 6 de abril. Então, só falando para os funcionários, ó, fiquem em casa. E eu vim para a loja, né, na segunda-feira. E o primeiro dia você até fica sem saber e tal, mas o segundo e o terceiro dia, você com a loja fechada, sem uma alma viva dentro, é aterrorizante. E aí a cabeça começa a trabalhar, fala, o que que eu vou fazer para conseguir atender o cliente e, ao mesmo tempo, oferecer para o cliente uma maneira de ele ter uma experiência diferente. Aí começou a pipocar, todo mundo se mexendo, desesperado, atendimento no WhatsApp, atendimento do Messenger, colocando faixa na frente da loja, colocando aqui, a gente tem atendimento online no WhatsApp. E aí, qual que era a preocupação que eu falei? Como eu vou medir isso? Então, uhum, assim, se eu fizer um atendimento pelo WhatsApp, e imagina que eu estou com uma loja fechada com 5 vendedores, eu vou ter que ter pelo menos 5 números de WhatsApp e eu não consigo controlar isso, é complexo. E aí a gente começou a quebrar a cabeça, quebrar a cabeça, quebrar a cabeça. Foi aí quando eu falei assim, bom, e se a gente fizesse assim, todo mundo pega, gera o lead, e a partir do momento que você gera o lead, vai cair numa central, e essa central vai passar para o vendedor, e geralmente o grande problema desse tipo de trabalho é o tempo, demora. E esse é o grande, eu acho que é o divisor de águas que a gente precisa melhorar. O tempo, o cliente ele está em casa, ele manda um lead, só que ele está mandando um lead para você e para mais 20, ele está na zona de conforto dele. E esse tempo é fundamental para ele converter a venda para você ou para outro. E com a loja fechada, imagina a frustração, você não consegue ver gente. Você está em casa, aquele caos, 1, 2, 3 dias. Aí você quer conhecer um carro, você manda uma mensagem, você demora aí 4, 5 horas ou até 24 horas. Uma pesquisa que eu fiz é o tempo que você leva, e você está naquela uhum. ansiedade e não pode sair de casa. Fala, não, tem que ser uma coisa que a pessoa veja. E aí foi quando a gente falou assim, não, a gente tem que fazer uma videoconferência. E aí a gente precisava fazer uma videoconferência como se o cliente estivesse no showroom. Foi aí que eu liguei para te infernizar a vida, né? Falei para você que tinha que ser uma experiência como o cliente entrasse na loja, fosse recepcionado por uma recepcionista, e ali ele escolhesse o carro e automaticamente ele falasse com o vendedor online, e esse vendedor apresentasse o carro, ligasse o carro, acelerasse o carro, e ele teria uma experiência ao vivo com essa plataforma. E aí a gente ficou aí 20 dias, acho que deu, né, desenhando, Aham. para conseguir chegar no direct. Aí a gente precisava do nome, cabeça do nome, aí o Rafa espirrou direct, e aí ficou o Javiera Direct e o Sun Direct. De novo, pessoal, mais uma vez, está muito difícil fazer essa live hoje. A internet não tá ajudando, nem Wi-Fi, nem 4G, tá muito complicado. Mas vai dar certo. Vocês vão descobrir o que é o bendito Ravera Direct, como funciona, e vamos falar também ainda sobre transformação digital, sobre estratégias para o novo perfil de compra do consumidor brasileiro, tá? Teve algum de vocês que fizeram uma pergunta sobre, deixa eu ver aqui, se a gente acredita que após a retomada sem restrições, teremos um novo perfil de cliente. Será que ele será mais digital? Completamente, né? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá pra frente. Não está colaborando na internet, nem um pouco. Vou chamar novamente o Ricardo aqui, tá? Aguentem, não saiam daí. Deixa eu ver se ele já voltou. Ainda não.
Deixa eu chamar ela aqui no WhatsApp. Aí, foi. Vai lá, Ricardo. De novo, segurem. Segurem firme, a internet não está colaborando, mas a gente vai conseguir. E Pronto. aí? Voltamos. Estamos aqui. Bom, Estou... estava falando da parte do direct, né? Aí o Rafael, Isso. nosso gerente de leads, teve a ideia. Então, basicamente, assim, é uma coisa simples? É uma coisa simples. Mas é uma coisa simples organizada. Ô, Ricardo, até antes de você continuar, o que a gente vinha notando, né, tanto da sua parte como da Autofoss, que iniciou um tipo de comportamento por parte dos dealers de realizar videochamada pelo Sim, WhatsApp ou pelo Message com os clientes para apresentar o veículo, né? Se o certo. cliente não consegue ir até a concessionária vai até o cliente utilizando tecnologia para isso, como tecnologias simples, mas extremamente eficientes, como a videoconferência do WhatsApp ou do Message. E aí a gente Perfeito. viu diversas concessionárias fazendo isso e etc. Só que isso não se tornava escalável de forma organizada, sistêmica, que no final você conseguisse ter uma mensuração em cima de tudo isso. E aí veio a Raviera Direct, e aí você pode continuar a história. Bom, aí eu entrei em contato com você e a gente começou a desenhar o projeto. A Uhum. ideia do projeto era um site onde, a partir do momento que o cliente entrasse, ele ia ter a própria recepcionista da concessionária recepcionando ele, explicando como é que funcionava a plataforma, e o cliente ele poderia, no ato, agendar uma videoconferência ou diretamente já chamar a videoconferência. O que que muda? Não tem atendimento de lead pela central de call center. A loja está fechada, eu estou sem fluxo de loja e o vendedor precisa atender. Eles vão falar diretamente com o vendedor. O vendedor, através de uma sequência que nós fizemos, vai qualificar, até porque a gente está numa videochamada, então ele tem que entender o que o cliente quer. Se é um cliente que quer mais design, quer mais conforto, quer mais família, e por mais que ele tenha escolhido um veículo específico, ele vai mostrar esse veículo, porém, ele vai Muito mostrar bom. um outro que se adequa mais à realidade dele. E aí a ideia é o vendedor, como eu estou aqui, como se eu fosse um vendedor, e de repente, depois que eu fizer o atendimento, eu vou virar a minha câmera e vou apresentar o carro ao vivo, mostrando toda a parte externa, porta-mala, painel, ligar o carro, fazer o cliente tentar se sentir como ele estivesse presente na concessionária. E tudo isso você medindo, porque o cliente, quando ele chega, ele vai deixar os dados dele lá. Então, lá Uhum. no começo do circuito dele de experiência, eu já tenho informação, nome, telefone, e-mail, para eu contatar ele depois. Então, qual que é a ideia? Ele tem uma experiência online, com o vendedor online. O objetivo desse vendedor, depois que ele faz todo o atendimento, tentar agendar o test drive, para levar o test drive até o cliente, e a partir daí fazer a parte da avaliação e efetivar a venda. Nós já tivemos, nós lançamos hoje a plataforma, nós estamos com uma promoção na BMW, onde o cliente que tem a Raviera Direct, ele tem um cheque bônus de R$ 5.000. Legal. E aí hoje a gente já fez uma venda, não veio pelo direct, mas o cliente, quando ele ficou sabendo que nós mandamos um e-mail marketing para toda a nossa base, ele quis Uhum. fazer pela plataforma para ter experiência e para ganhar o bônus também. E a gente está testando e aprendendo a mexer com a ferramenta também, principalmente os vendedores, Uhum. porque chama, tem que prestar atenção, tem o jeito de você olhar a câmera. Então eu falo que está todo mundo debutando nesses próximos 30 dias e vai amadurecendo aí essa plataforma e aprendendo. É tudo uma novidade. Muito bom. Ô, pessoal, então, vejam só como funciona. Depois vocês podem até dar uma olhada. Acessem javieiradirect.com.br. E aí, qual é a grande pegada da proposta dessa solução? Os visitantes, né, os seus potenciais compradores, eles vão acessar uma página. Nessa página tem um vídeo que a gente chama vídeo autoexplicativo, um wizard, que é uma moça da própria Raviera, que ela apresenta todo o fluxo da compra online por videochamada. É um vídeo de mais ou menos um minuto, né, Ricardo? Provavelmente uns 55 É, segundos por aí. exatamente.
E aí a moça explica, ó, bem-vindo à Ravera Direct, a sua experiência de test drive digital, e você pode fazer diversas coisas aqui. Você pode clicar no botão de agendar uma videochamada, se assim você desejar, como você pode clicar no botão de solicitar uma videochamada agora. E aí quando o visitante ele clica no botão de agendar a videochamada, ele precisa deixar nome, e-mail, telefone, o veículo que ele quer conhecer e também a data, hora e dia que ele deseja fazer videoconferência. E aí os vendedores vão receber essas informações e vão se preparar para fazer a videochamada via um aplicativo de videoconferência. Se o visitante ele clica em conversar agora, ele vai preencher um form rápido com nome, e-mail, telefone, carro que deseja conhecer e a unidade da Raviera o qual ele quer atendimento. Quando ele faz isso, ele entra em uma conversa, ok? E essa conversa vai tocar para um grupo de vendedores lá da Raviera que estão habilitados a fazer essa apresentação por videochamada. Aquele vendedor que pegar a chamada primeiro vai entrar na conversa com esse potencial cliente e vai chamar ele por esse aplicativo, que é um aplicativo instalado nos celulares dos vendedores, vai chamar esse potencial cliente para uma videochamada. Quando o cliente aceitar, e pode aceitar do notebook ou do smartphone, o vendedor ele vai se apresentar, né, pela câmera frontal do celular, já está sabendo o nome, e-mail, telefone, o carro que ele quer. E é como você falou, né? A partir do perfil que o vendedor vai entendendo, com as perguntas que ele vai fazendo, ele vai compreendendo quais são as principais características do carro que ele precisa apresentar. E aí, ô Ricardo, com isso, quais são as suas perspectivas em termos de atendimento, relacionamento e até mesmo venda? O que é que você imagina que uma solução como essa, que está alinhada agora com o hábito de consumo dos seus potenciais compradores, né? E também com a Covid-19 e esse confinamento que ela causou. Como é que você imagina que os consumidores vão reagir a isso? É sua perspectiva, né? Olha, eu acho que assim, a plataforma em si ela ainda tem muito que ser melhorada. A gente consegue acrescentar hoje, o autoavaliar hoje, todo mundo que tem autoavaliar na sua concessionária, todos têm agora que eles liberaram uma opção da avaliação online, então você consegue mandar o link para o cliente mesmo bate as fotos, tudo, e ele retorna e você só vai precificar, já facilita muito uma pré-avaliação do carro para você começar essa vida digital, mas eu acho que nós acabamos adiantando aí uns 2, 3 anos aí de uma futura concessionária 3.0, onde seria uma venda 100% online. Então nós estamos se adaptando. Vai converter mais vendas? Eu acredito que assim, aqui no Mato Grosso do Sul nós estamos operando, nós reabrimos a concessionária. Eu acredito que uma plataforma dessa no estado de São Paulo, que eles estão fechados, seria um grande diferencial. Porque a pessoa olhar, a pessoa sentir, você pega a BMW, você tem o Connect Drive, você tem o painel, então você liga, você mostra para o cliente, isso ao vivo, online, é diferente. É muito mais fácil eu ao vivo tentar já convencer, quer que eu vou aí agora fazer um test drive, eu pego o carro e vou aí agora, do que um lead que você vai demorar 2 dias para responder, 1 dia para responder. Então uma coisa que a gente vai medir, eu não sei ao certo o resultado, mas eu acho que é o primeiro passo de números que a gente vai dar até a gente ter a possibilidade do 100% online. Você pega os Estados Unidos, a maioria das vendas deles já são online, não são showroom. Então a tendência são showrooms menores, poucos carros dentro do showroom, até porque hoje você pega as grandes capitais, o aluguel é muito caro, então você tem unidades de negócio menores e investimento na plataforma digital. Então acho que é o primeiro passo de muitos que ainda vai se transformar. E é mais um canal que o cliente pode fazer. Ele pode vir na loja, tomando todos os cuidados, ele pode ter uma experiência online, ele pode fazer o vídeo. O mais legal é que ele não precisa aparecer no vídeo. Ele pode simplesmente fechar a câmera dele e o vendedor aqui vai demonstrar o carro, vai falar com ele está com a câmera dele fechada. Então ele pode preservar a privacidade dele, ele pode estar na casa dele de pijama, de cueca, do jeito que ele quiser, e ele não precisa aparecer na câmera, porém ele vai ver o atendimento do vendedor perfeitamente, vai ver o carro, vai sentir o que seria uma experiência ao vivo, e aí ele decide como é que ele quer fazer melhor. Se ele autorizar o vendedor, ele vai até ele e aí ele completa esse atendimento de uma maneira mais agressiva. Eu acho que nesse momento a gente tem que ser um pouco mais agressivo, principalmente porque o carro não deixa de ser
um sonho de consumo e uma compra, muitas vezes, na emoção. Você tem que cativar isso cada vez mais. Ah, isso é verdade, completamente. Uma solução como essa, o Ricardo, tá muito alinhado com a proposta da concessionária 3.0, né? Onde você tem um showroom digital que entrega uma experiência de compra diferenciada para o consumidor. Então, se ele entra no showroom digital hoje da Riviera BMW, ele vai ter todos os veículos, vai ter peças, acessórios, lifestyle, vai ter banner, vai ter agendamento de serviço, venda direta. Na página do veículo ele vai ter as informações, descrição, itens de série, alguns vídeos da própria montadora, galeria de fotos, e agora ele vai ter a possibilidade de chamar por videoconferência um especialista que vai apresentar o carro para ele em tempo real. Então, se eu tiver no meu trabalho pós-crise, né, pós-Covid, e eu quiser conhecer o X1, por exemplo, eu não preciso pegar um trânsito da minha cidade, se deslocar até a concessionária. Sim. Eu simplesmente posso chamar uma videoconferência, do outro lado um vendedor vai me atender. E o mais importante, e é o que você está fazendo junto com o time de marketing da Riviera, é preparar o modus operandi desses vendedores para que eles tenham um padrão de atendimento e cada um, independente daquele que atender a chamada, ele consiga entregar uma experiência uniforme, né? Por exemplo, o Tiago atende a videochamada e ele tem um jeito de fazer a apresentação, e aí o Ricardo atende a chamada e o jeito do Ricardo fazer a apresentação é completamente diferente, que entrega mais valor para o cliente. Então o cliente ele não pode ter em um dia uma excelente experiência de apresentação do veículo e no outro dia, se ele for querer ver outro veículo ou mesmo, a experiência é completamente diferente. Então, É esse o grande desafio. Legal, muito bom. Vai dizer que vai ficar o padrão perfeito agora? De maneira alguma. Vai estar cada um, por mais que você treine, a gente lida com pessoas, aí o pessoal fica inibido. Então, é um processo de aprendizado. Eu acredito que vai estar uma coisa uniforme, perfeita, com o pessoal já entendendo a ferramenta, entendendo o padrão de atendimento e o time de conversar com o cliente, de mostrar, são uns 30 dias de uso. Mas só a experiência do cliente, o cliente ele não entende isso. A gente é bem crítico e sabe as etapas que tem que fazer. Mas o cliente, ele fica, eu vi pelo teste que nós fizemos hoje com alguns clientes, eles ficam em êxtase quando você mostra o carro, ele fala assim, não, mas abre o porta-mala de novo para mim, fecha, Muito liga. bom. Então acaba sendo uma brincadeira. A gente sabe o lado sério que a gente tem que cumprir as etapas, a equipe não vai fazer 100% no início, mas é um processo que aos poucos ele vai ficando bom. Ô Ricardo, tem uma pergunta aqui do Leonardo Bezerra. É isso. Vamos lá. Como está a aderência desta nova modalidade de compra pelos lojistas, né? Bem, vocês estão fazendo o teste, lançou hoje, a gente vai provavelmente começar a capturar os primeiros resultados dentro dessa semana que entra, né? Provavelmente. Final de semana vai ser talvez uma grande experiência de fluxo, né? Sim. E a próxima semana, quando vocês começarem a divulgar bem essa nova forma de atendimento, não é isso? Você fala através... a pergunta dele foi especificamente para lojista, é isso? Lojista, porque provavelmente o Leonardo o que acontece aqui? O que acontece aqui no caso de veículos novos, aqui no Mato Grosso do Sul, você tem uma dor de cabeça um pouco de questões tributárias. Então, eu tenho muito pouco essa demanda de compra de veículo zero por lojista. Porque aqui, que nem se um cliente de São Paulo quiser comprar aqui, ele tem que fazer uma venda presencial. O estado do Mato Grosso do Sul, especificamente, quem compra carro no Mato Grosso do Sul, ele tem isenção de 1 ano de PVA. Então, existe uma série de restrições para vendas fora do estado. Então, nós temos muito pouca demanda para lojista. Geralmente, lojista em si, não é a equipe de vendas que atende. Geralmente é o vendedor e eu mesmo pessoalmente que atendo o lojista. A equipe de vendas, eles atendem apenas o consumidor final. Mas se ele quiser, ele pode me ligar, eu faço um atendimento online para ele, vendo o carro para ele sem problema. E ele fez outra pergunta também, o Léo. Este produto é mais voltado para novos ou seminovos? Putz, Léo, eu acho que a experiência é o que conta, né? Então, a forma como você vai apresentar, se é um veículo novo, um seminovo, até mesmo um serviço, eu acho que pode ser adequado à proposta de valor que a concessionária quer entregar ao cliente, né? Isso aí. Então... nós não começamos ainda com seminovos, mas vai ser o segundo passo. O que nós fizemos? Ainda não estão em todas as lojas do grupo, nós estamos fazendo hoje, nós abrimos uma BMW e uma Hyundai aqui no Mato Grosso do Sul,
estamos fazendo Legal. os testes, estamos aprendendo a mexer com a ferramenta, treinando a equipe, e aí a gente vai abrindo para as outras lojas e vamos operar também com seminovos. É que como é tudo muito novo, a gente está aprendendo primeiro a lidar, entender a demanda que a gente não sabe, e aí depois a gente vai multiplicando para as outras unidades do grupo. Legal. Aproveitando agora, o Victor Freire fez uma pergunta. Qual é a perspectiva de perfil do cliente? Mais jovem, para, no caso, essa solução do Direct? Então, eu acho que hoje está bem variado. A maioria dos clientes aí que a gente percebeu conversando vai na média de até os 35 anos. Porém, o Aham. cliente acima disso, você induz ele a entrar no Direct, ele entra pela experiência. Um dos carros que nós vendemos hoje foi justamente isso. Era um cliente acima dessa faixa etária e nós perguntamos se ele gostaria de fazer a experiência, ele falou sim, e ele curtiu muito a experiência de pegar o celular e fazer, e ele nem veio ainda na concessionária, ele fechou tudo, o vendedor foi até ele, Aham. avaliar o carro, tudo. Foi a primeira experiência que nós fizemos, induzindo ele a fazer pelo canal Direct. Mas eu acredito que se você pegar alguém que esteja, vamos lá, dentro do grupo de risco e queira comprar um carro, eu tive uma situação dessa antes do Direct. A cliente comprou o carro, ela era do grupo de risco, aí a gente tinha que ir na casa dela, deixava debaixo da porta da casa dela o envelope, ela assinava a proposta, foi complexo. E nós deixamos o carro na garagem, com a chave dentro da garagem do prédio, e depois o filho dela veio aqui fazer entrega técnica e a gente nem viu ela. A gente conhecia ela, mas a gente nem viu ela. Então, numa experiência dessa, se fosse pelo Direct, eu poderia fazer uma cortesia, até fazer uma entrega técnica através da videochamada para ela se sentir mais presente, né, nesse processo. Eu acho que essa é a grande sacada, você estar presente, o cliente saber, se sentir mais próximo da concessionária. Você entrar no YouTube e você vê o vídeo do carro, vê. Só que quando você entra na plataforma e você vê o vídeo do vendedor e depois você fala com o vendedor, é diferente. Porque quando ele for na loja, ele vai ver o vendedor que atendeu ele no vídeo. É uma experiência diferente. Você pega unidades que ficam um pouco afastadas do grande centro. Campo Grande é uma capital, mas tem muito, todo mundo se conhece, tudo. Faz uma grande diferença isso. Eu falei com o vendedor tal pela chamada, e eu voltei lá, eu vi o vendedor na unidade, eles gostam bastante. E a gente vai sentir agora, por enquanto é tudo muito obscuro, mas basicamente a gente está pegando o atendimento de lead normal e devido à baixa de fluxo a gente está fazendo um canal direto. Legal. Tem uma perguntinha aqui, o Ricardo, ainda sobre o Direct, da Sandra. Como é que será o monitoramento no final de semana? Não terá atendimento full-time, será agendado? Como é que vocês planejam no final de semana atender com o assim, Direct? a plataforma, a gente está entendendo a plataforma. Qual que é a ideia? A gente vai, a partir da semana que vem, alterar alguns horários para ter um atendimento, mesmo com a loja fechada. Então, eu posso ter, de repente, um atendimento do vendedor aqui até as 8 horas da noite, com a loja fechada, e ele entra mais tarde e ele fica exclusivo para o Direct. Mas, por enquanto, a gente está trabalhando no horário comercial da loja, até para a gente entender a plataforma. A plataforma, automaticamente, no horário que a loja está fechada, ela não deixa você habilitar a chamada ao vivo. Automaticamente vai induzir o cliente a fazer o agendamento da chamada. Legal. Eu tenho outra perguntinha para a gente passar para o próximo tópico também. A Picotech. Por essa plataforma, já pensaram em segmentar os vendedores a determinados veículos? Como é que vocês estão fazendo? Como é que você está configurando os vendedores que vão atender determinados veículos? Então, como é que você faz isso? A gente ainda está aprendendo a mexer com a plataforma. Nós ainda não conseguimos segmentar os vendedores. E é uma coisa que a gente vai fazendo as atualizações e vai mexendo aos poucos. Qual que é a ideia? Atualmente, eu não consigo fazer. Eu tenho os vendedores que eu habilito para fazer o atendimento. A diferença que é? Eu tenho, por exemplo, um vendedor de motorra, de um vendedor de carro. O cliente, na hora que ele escreve, eu quero uma 1250, se por acaso um vendedor de carro ele entrou no atendimento do chat antes de abrir a videochamada,
ele já avisa o vendedor de moto para entrar na chamada e ele sai da chamada e esse vendedor continua o atendimento. Futuramente a gente vai conseguir segmentar de uma maneira que a pessoa pode fazer o atendimento de carro, de mini, de moto, sem o que outro entre na conversa. Esse é o segundo passo que a gente vai fazer. Muito bom. Ô, Ricardo, depois eu vou deixar, tá, pessoal? Todo mundo que está aqui na live. Lá na bio também vai ter o link para vocês acessarem o Ravera Direct e amanhã poderem fazer alguns testes lá no Ravera Direct e ver como é que funciona. Pelo amor de Deus. Mais uma coisa, em termos de geração de leads, o que saber, como vocês estão se organizando para poder priorizar essas vendas, como é que vocês estão atacando o mercado e se defendendo da Covid, como é que vocês estão se organizando perante tudo isso? Bom, nós, depois da parada do dia 23, a gente tinha, até para entender o que ia acontecer, a gente parou todo o investimento que tinha de marketing, voltamos agora. Mesmo assim, não teve uma queda muito brusca, se comparado com um não investimento. Nós temos, a maioria dos leads, quando se trata de BMW, é em cima de Motorrad, onde você tem um perfil mais jovem, por isso que a quantidade de leads ela é maior. Então, hoje, como é que funciona? O Rafa ele faz esse pré-atendimento dos leads com a equipe dele, e eles tratam, esquentam esses leads e enviam para a equipe de vendas. Com a falta de fluxo, que é uma eminência, nós iremos agora dar uma atenção muito maior do que se dava antes. Antigamente você tinha o fluxo, o Rafael com a equipe dele esquentava o lead e mandava para o vendedor tentava contato com o cliente. Muitas vezes o vendedor, que é vendedor, fala para eu não conseguir contato, aí você pega o telefone e liga, você consegue o contato. Então, assim, algumas coisas que antigamente se passava desapercebido porque você tinha uma demanda grande, agora não vai mais passar. Agora a gente tem que esmiuçar no limite cada cliente que possa virar uma oportunidade de venda, não tem jeito. Ricardo, você percebeu até por parte dos vendedores uma crença maior nos leads agora? Que antes você acabou de falar, né? Eles tinham uma descrença, negligenciavam. E agora, como é que está isso, né? Por incrível que pareça, não mudou nada. Não acredito. Eu acho que vai mudar quando eles receberem o primeiro salário, agora que venderam 50% a menos. Aí, quando eles receberem o primeiro salário, eu acho que eles vão cair na realidade do que tem que fazer. Mas não teve muita mudança, não. O Rafael tem AVCs diário, tem que ficar no pé. Ainda não caiu a ficha. Incrível, quando você trata uma equipe igual eles têm, você pega o Sam, a Hyundai, que tem uma equipe online, é diferente. Agora, quando você pega as marcas premium, por incrível que pareça, tem que ficar em cima 24 horas. Eles ainda sonham em o cliente entrar pelo showroom, é impressionante. Já pensou? E veja a quantidade de mudanças de hábitos que nós estamos passando, né? O cara hoje está tendo um contato, beleza, pelo site, tem WhatsApp, tem chat, tem formulário, agora entra a videochamada, ou seja, cada vez menos o cliente indo até a concessionária. E me fala um pouco sobre como você faz a venda quando o cara faz todo esse percurso de forma online. Como é que você fecha a assinatura, o pagamento, como é que funciona isso? Bom, quando se trata do fluxo de lead normal, é através do agendamento. Então, assim, o grande objetivo da equipe é fazer o agendamento para o cliente vir na concessionária. Esse trabalho ainda continua sendo feito normalmente, com escala reduzida, porém, quando o cliente solicita a visita na residência dele, ele é feito. Agora, da maneira para a gente voltar para o digital, o cliente fala assim, eu quero fazer 100% digital, como é que funciona? Nós temos algumas ferramentas aqui, hoje todos os nossos processos de vendas eles são digitalizados. Ótimo. Me fala mais sobre esses processos aí, então. A gente tem uma ferramenta aqui que é o Via Nuvem, que todos os processos, não só o processo de venda, mas processo de pagamento financeiro, é tudo digital. Então hoje, se você comprar um carro, eu vou precisar de RG, CPF, por exemplo, habilitação, eu consigo mandar um link para você, você vai bater uma foto dos seus documentos,
e na hora que você bate a foto através desse link, os seus documentos, na hora que você envia, já entra no meu processo de venda, o vendedor não precisa fazer nada. Ele tendo completo todo esse processo de venda, ele vai mandar para o assistente faturar o carro. Então hoje dá para fazer isso. Por enquanto a proposta de venda, a maneira que se faz é eu envio para ele, ele assina e bate a foto e retorna. Futuramente a gente já está estudando alguma maneira de uma assinatura digital, que aí ficaria bem legal. Alguns bancos já estão oferecendo essa plataforma da assinatura do contrato de financiamento digital. Então legal. Hoje, se o cliente quiser fazer uma venda 100% online, ele faz, porque hoje os métodos de pagamento são todos eletrônicos, então o cliente ele faz um TED, o seminovo, de qualquer jeito ainda no Brasil, você precisa se deslocar no cartório para fazer o reconhecimento do DUT, então uma parte ainda vai ser física, você não consegue fazer a transferência do seu veículo online ainda. Então o cliente ele vai ter que pegar o documento de transferência dele, reconhecer firma no cartório, e aí um portador ou o próprio vendedor ele vai até o cliente. Eu acho que uma coisa que vai aumentar muito é o seguinte: se você não pode vir até aqui, eu vou até aí. Então... Pronto, aí, Ricardo, a gente entra agora numa pergunta do Luiz Paulos, da BMW. Olha só, qual o futuro da função vendedor neste novo normal? Qual será esse novo processo de vendas? Né? Como é que você contou agora um processo de compra de um veículo que ele quase que independe de um vendedor, né? Porque ele pode entrar no site, ele pode converter, ele pode fazer uma videochamada, ele pode gostar do carro, ele pode negociar contigo, ele pode transferir um valor de reserva de 1.000 ou de 5.000 reais para garantir a oferta. Alguém pode ir até a casa dele com o próprio veículo, um tablet com o contrato digital, pode ir com a maquineta do GetNet ou pode fazer o cliente uma transferência. E a compra foi feita, certo? Como é que você imagina o papel do vendedor nisso tudo agora? Respondendo até a pergunta do Luiz Paulo. Essa pergunta é... Bom, vamos lá. Eu vou dizer a minha opinião, tá? Nossa, vamos lá. Ela é complexa, mas assim, eu falo assim, você tem um grande investimento de lead, você pega uma equipe de venda, eu vou falar isso do futuro, tá? Talvez eu tenha o pessoal da minha equipe de vendas aqui, eles vão querer me matar. Mas é uma realidade. Hoje na BMW nós temos o Genius, né? O que é o Genius, para quem não sabe? Algumas montadoras trabalham com entregador técnico, que entrega o veículo. A BMW tem um projeto que você tem o Genius Generation, onde ele faz o pré-atendimento. O Genius, ele é o cara que sabe tudo. É como se fosse um posto Ipiranga da BMW, no sentido de... Ele sabe no carro, ele dá uma aula. Então ele faz todo esse pré-atendimento ao cliente, ele conta tudo sobre o carro, ele faz tudo e depois ele passa para o vendedor. O que eu penso? Eu penso para o futuro. Você tem aí um custo com o vendedor razoável, em termos de comissões, tudo. O mercado muda, o fluxo diminui. Então eu acho que a tendência do futuro é você ter investimento muito forte em digital. Você tem um pré-atendimento como o Genius, ou outro nome, ou recepcionista, ou hoster, que saibam muito bem do produto, e eles vão centralizar num gerente, ou 2 ou 3 supervisores, para matar o negócio. E aí você vai reduzir, você vai centralizar esse canal. Então, em vez de você ter vendedores, de repente, você vai ter 4, 5 atendentes, ou recepcionista, ou Genius, com salário fixo, com uma pequena comissão, e tudo vai centralizar em 1, 2 supervisores, aí, ou 3 supervisores, dependendo da demanda. Eu acho que é isso que vai acabar acontecendo no futuro. O Fábio Melito até complementou um pouco a tua frase. Talvez seria o caso de ter os especialistas, que são os genios da vida, né? Os caras que conseguem dar um show e uma aula sobre o veículo pela videoconferência, digamos assim. Sim. E depois alguns especialistas em negociação, se não forem os próprios genios também, né? Perfeito. Verdade. Muito bom. Eu concordo. Até porque quando você pega a apresentação do produto... Virtual Genius. Legal. Olha o nome já. O próprio Luiz Paulo. É uma boa. Eu acho que é uma tendência, porque você pega assim, eu falo que eu sofro bastante nas concessionárias. Você pega a equipe de vendas, a maioria que são antigos do segmento automotivo, eles ainda esperam e sonham com o fluxo de loja. Então, às vezes, assim, o pessoal
os regionais ficam igual uns loucos, as montadoras ficam mandando mensagem, mandar não responde lead, mas a gente que está aqui na ponta é uma realidade. Você só resolve isso se você arrancar deles, contratar uma pessoa e falar o seguinte: se você não vender carro online do que vende lead, você vai morrer de fome, você não atende showroom. Aí funciona. Quando você mescla, é uma dor de cabeça diária para você fazer. Porque ele, durante o dia, ele acaba se ocupando com outras coisas. Esse atendimento online, ele tem que ficar isolado num lugar e ele só pode vir para o showroom quando ele agendar e essa pessoa aparecer no showroom. Porque se ele fica no showroom atendendo, ele fica olhando a pessoa passar, ele vai para o café e ele se distrai. Até uma ferramenta muito boa que tem a aplicação, se você deixar uma pessoa online trabalhando diretamente no seu site, eu consigo ver, por exemplo, assim, se você está olhando um carro específico na página tal, eu não preciso esperar você entrar ali e querer falar comigo. Eu posso falar assim: oi, Thiago, você está olhando a X1, você não gostaria de conversar comigo online? Na hora, vamos abrir uma chamada, em vez de olhar o vídeo, eu vou te apresentar o carro na hora online. Isso já dá para fazer. Ricardo, você tem equipe preparada para fazer isso? Não, ainda não. Mas eu vou ter. É porque tudo sempre acaba em pessoas, né? Problema e solução. É o que a gente iniciou esse papo falando sobre modus operandi, e eu vou falar até agora sobre mindset, né? A gente está passando por uma mudança de mindset radical, isso em todas as áreas de negócios do mundo, né? De todas as indústrias. O que seremos depois da Covid-19? Só temos uma certeza, que seremos pessoas e empresas completamente diferentes do que éramos no início de 2020. E grande parte disso vai envolver hábitos, vai envolver comportamentos e, dessa forma, resultados diferentes. Eu sei que a Covid, essa crise, infelizmente, ela vai fechar portas de muitas empresas, isso é independente do segmento automotivo. Uma coisa que eu falei até nas nossas últimas conversas no webinar é que eu falei que crise não é para amador, né? Então, se você vinha despreparado, desorganizado, capenga, fazendo as mesmas coisas, esperando os mesmos resultados, a crise chegou justamente para separar os homens dos meninos, né? Aquelas empresas que estão mais preparadas, os profissionais, a mudança vai ser, a mudança vai ser, na minha opinião, muito forte. Se você parar para pensar, você pega uma concessionária premium, o vendedor ele fica 8 horas no showroom. 8 horas. O que ele faz nessas 8 horas? Quantas prospecções ele faz? Quantos agendamentos ele faz? E ele não consegue atender muitas vezes o online. Então, essa maturação vai acontecer pela dor, nem vai ser pelo amor, porque ele não vai conseguir fazer salário, e aí ele vai ter que se adaptar à nova realidade. Ele vai ter que dar atenção, ele vai ter que fazer o atendimento, ele vai ter que pegar aquele lead e ficar em cima dele, e depois ele vai ter que ligar de novo e agendar ele para daqui a um mês, porque ele não vai ter muitos para trabalhar. Então, eu acho que vai dar uma chacoalhada geral aí, e quem conseguir, eu falo, ser mais camaleão, conseguir fazer mais coisas, conhecer mais coisas, vai conseguir sair na frente, não tem jeito. É verdade, é verdade. Temos mais uma perguntinha aqui, deixa eu ver. É do Genilton. O tráfego para essas páginas do Raviera Direct, vocês vão levar tráfego através de investimento? Vocês acham que isso vai aumentar o custo de aquisição de leads nesse momento? Não, na verdade, o que nós iremos qual que é a estratégia que nós adotamos? Nós iremos sim investir dentro da verba que nós já tínhamos, nós iremos direcionar um valor para a página, mas nós estamos divulgando através da nossa base de contatos. Então, por exemplo, como eu falei da BMW, a gente vai dar um bônus de R$5.000 para a experiência direct. Então eu tenho ali, vamos colocar que a Raviera aqui em Campo Grande, ela tem 10 anos, vai fazer 10 anos. Então eu tenho 10 anos de mailing para trabalhar. Então a partir do momento que eu divulgar isso, eu vou começar a gerar tráfego, as pessoas começam a uma divulgar para a outra, e através do marketing direcionado e a famosa cenoura, né? Então, assim, os próprios vendedores, eles vão querer dar o desconto para o cliente, eu
eles só vão conseguir dar através da plataforma. Então a gente vai fazer isso para começar a se familiarizar com o negócio, a gente ter uma demanda, os vendedores começarem a aprender, e eu não acredito que seja um investimento maior sobre a plataforma. Eu acho que propriamente, que nem nós tínhamos algumas bonificações de rádio, a gente está direcionando, rede social, e a nossa própria estrutura de verba que nós tínhamos, a gente só vai direcionar um pouco para o direct e a gente vai sentindo. Nós nem iremos fazer um boom em termos de investimento, porque a gente ainda está aprendendo com a plataforma. Então a gente vai fazer um crescimento gradativo aí de investimento até porque a gente está aberto, graças a Deus, pelo menos assim. Não tem fluxo, mas psicologicamente a loja está aberta. Ô, Ricardo, agora, até aproveitando um comentário da Stephanie, ela está perguntando, você acha que muitas concessionárias vão realmente fechar nessa crise por não estarem adaptadas à transformação digital? Aí a gente entra até nos últimos tópicos aqui da nossa conversa, né? Como é que você imagina a transformação digital no mercado automotivo para os próximos meses? Porque não vai ser mais em anos, né? Vai ser em meses agora. Olha, eu acho que assim, a adaptação ela faz parte, mas eu acho que o se fechar, o se vender concessionária assim, na crise de 2008, que teve uma quebradeira total quando teve aquela bolha do mercado imobiliário, a gente teve que se reinventar. Eu acho que o concessionário em si, ele tem uma demanda muito grande de despesa, então assim, o custo fixo é muito alto, os carros, funcionário, aluguel, então assim, dependendo de quanto tempo, nós estimamos aí uma queda de 30%, 40%, mas você pega o estado de São Paulo aí que diz que vai ficar fechado até o dia 11, quem não tiver fôlego de se manter, de se bancar, ele vai fechar, não é por causa do online. E futuramente o próximo passo não tem jeito, ele vai ter que se adaptar ao online, que é uma tendência. O que eu acho que vai acontecer, não no ponto de fechar, mas o que ele iria se fazer daqui 3, 4 anos, você vai se trazer para agora. Então tá a correria, todo mundo atropelando, falando online, 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 e agora a gente vai ver o que é online Nutella, né? E online de verdade, né? Vai ser a divisão agora. Putz, ó, Beatriz Soares está fazendo uma pergunta. Ricardo, quem não investiu em digital antes da crise ainda tem tempo? Se dá tempo, deve começar por onde? E aí, Ricardo? Não, dá tempo. O que eu falo o que eu penso sobre o digital é assim, hoje, como eu falei, vou dar um exemplo aqui, vai na cidade. Se você pegar, investir em uma campanha aí de 20 outdoors, você vai gastar aí, em média, 12, 13, 15 mil reais. Isso aí, se você investe no digital, você consegue medir, saber de onde está indo o seu dinheiro. Hoje, se você investiu numa rádio, você vai treinar sua recepcionista e vai falar assim, eu preciso saber quando o cliente chega, por onde o cliente veio. Aí ela vai colocar assim, passou na frente. Todo mundo passa na frente da loja, é impressionante. Você não consegue medir. E o digital você consegue. O resultado que a gente teve de venda da Raviera, dentro do planejamento que agora foi para o espaço, que a gente fez em 2020, a gente tinha tirado dentro da nossa verba de marketing muito do offline e colocando muito no online. Então, assim, TV, rádio, não que vá parar de fazer, mas a gente diminuiu bastante e viramos o canhão para o online porque a gente consegue medir, a gente perdeu um pouco o medo porque a gente começou a ter resultado e a gente começou a investir mais no online. De novo, vamos entrando, Ricardo. Isso. Tá difícil. Tá muito difícil, mas a gente já tá chegando no final, tá, pessoal? A gente só vai responder mais algumas perguntinhas e em seguida a gente vai direcionar a live para o final. Mas, putz, deu muita gente aqui, cara. Vocês estão de parabéns, inclusive nas perguntas, tá? Vocês podem continuar fazendo perguntas. Tô tentando chamar o Ricardo. Voltamos em instantes. Aguentem aí. Vocês podem fazendo as perguntas em comentários, como também tem uma função de vocês realizarem as perguntas. Aí eu vou dando uma olhadinha e vou encaixando no meio da nossa conversa, tá?
Mite R. Miranda, qual é o investimento real para esse projeto? Mite R. Miranda, você pode nos chamar aqui no direct do nosso Instagram, e aí o pessoal da área de negócios pode te atender e explicar um pouco mais sobre como funciona tudo e o investimento necessário, tá? Vamos lá, o Ricardo, tá para entrar. Outra, vocês perguntaram também qual era a plataforma que o Ricardo está usando, né, para fazer o direct. É uma plataforma mista, né, desenvolvida pela Autofoss e por outra empresa de tecnologia, tá? Deixa eu tentar de novo chamar o Ricardo. Aí, Ricardo, tá para E voltar? E aí, aí? Ricardo? Voltou, É, cara? viva o mundo digital, né? Incrível, né? Temos alguns desafios ainda, mas... Ó, eu não sei se Ah, sou eu, mas eu tô usando, eu tô aqui ainda na empresa, eu ah. não tô nem usando os dados do celular, eu tô plugado aqui da Não, empresa. cara, o pior que sou eu. Eu não sei o que está acontecendo, mas a cada, eu acho que 30, 40 minutos, o meu trava, meu som fica mudo, né? Meu áudio, e eu tenho que finalizar e voltar para voltar a fazer a live. Mas a gente está se encaminhando para o final. Tem algumas perguntinhas aqui que o pessoal está fazendo, deixa eu ver. Consegue mensurar o percentual de conversão destes leads? Os leads o quê, Beth, do Ravera Direct? Se sim, Se a consegue, gente como é que ainda... funciona? É, a Ah, gente, quando você, todo investimento digital que a gente faz, putz, Ricardo caiu de novo, ó. Bem, os resultados relacionados à plataforma do Ravera Direct, né? Todos os leads que podem vir pela videoconferência, todos eles são mensurados, inclusive o tempo de atendimento, se os leads foram atendidos ou não pelos vendedores, o tempo da ligação. Vamos tentar novamente chamar o Ricardo. Só mais um pouquinho. Voltou, Ricardo. Você também tá difícil aí, hein? Mas eu estava explicando agora há pouco que é possível de ser mensurado, né? sim, Inclusive as videochamadas que serão realizadas pela solução, é, a gente a gente, consegue mensurar tudo isso. a gente ainda não tem o tempo, a gente ainda não tem a gravação, que o Thiago vai dar Uhum, um jeito logo logo, porém a gente tem o tempo da videochamada, o contato, telefone, tudo que o cliente ele preenche antes de começar a videochamada. Se ele não uhum, preenche os dados básicos, ele não segue para a próxima etapa, que é o video call. correto. Muito bom. A gente estava falando sobre transformação digital, o Ricardo, logo um pouco antes da gente cair. Até para finalizar a nossa live, que já está passando de 1 hora, entrando e caindo. Mas só para a gente finalizar o assunto, transformação digital já começou, só os mais fortes e preparados vão sobreviver. E aí, qual é a dica final que você dá para todo mundo que... Putz, caiu de novo, Ricardo. Tá na hora da gente finalizar já a live mesmo. O Instagram tá boicotando a gente aqui. E a internet do Ricardo também. Olá, Ricardo, de novo, Ricardo. vamos Esse é um lá. sinal para a gente finalizar essa live já, ó. Eu estava recapitulando tudo que a gente comentou sobre transformação digital e ela vai acontecer, já está acontecendo na verdade. E aí, qual é a tua dica para quem está se preparando, para quem está com dificuldade e para quem está no mercado automotivo e precisa passar por essa vivo, né? Tem que sobreviver. O que é que você diria para todos esses homens e mulheres do segmento automotivo? Bom, acho que a parte dos leads ela já ocorre já faz alguns anos e as montadoras cada vez mais investem. Muitas vezes eles segmentam esse lead, mandam esse lead e às vezes a gente não toma a devida atenção. Acho que o primeiro passo é dar atenção para o lead, dar um... Meu povo. Ricardo caiu de novo.
R. Miranda, trabalhar carteira pós-venda mais agressivo nesse cenário. Isso é verdade. Aproveitar todos os leads que não foram trabalhados anteriormente e desenvolver um trabalho de relacionamento com eles. Concordo. Vamos Faz chamar aqui o parte, Ricardo né? novamente. Cara, de novo. Bom, Vamos lá. vamos lá. Eu acho que primeiro dessa parte digital dá atenção para o que já tem. Todo mundo recebe Uhum. os leads, ou pela montadora, ou de alguma maneira o cliente, mesmo se você não faz investimento, ele entra no chat, ele gera um e-mail, ele gera alguma coisa, e o cliente da internet ele é completamente diferente dos outros clientes. O time dele é diferente, então é um atendimento rápido, tem que atender rápido. Quanto mais rápido você atender, mais probabilidade de você converter esse lead numa venda, ou esquentar esse lead, ou conseguir seguir num passo para pelo menos trazer o cliente para fazer o test drive, ou levar o test drive. Eu acho que o primeiro passo que a gente... Mais uma vez. Vou pedir até para o Ricardo ser mais rápido agora, porque eu vou fazer os comentários finais e dar algumas dicas para vocês que participaram sobre uma pesquisa que a gente está realizando, bem legal. Vamos lá, Ricardo. o Instagram não está gostando da gente mesmo. Cara, vamos finalizar aqui. Você consegue botar Eu o acho 4G? Será? Trocar o Não, Wi-Fi já pelo coloquei o 4G? 4G, já coloquei o 5G, já coloquei tudo já. O que a gente pode fazer de repente depois, ô Tiagão, de repente se quiser marcar com o pessoal que está online, sei lá, marque um Uhum. bate-papo, vamos fazer uma videocall e a gente faz uma pergunta e resposta aí de uma maneira, de uma outra plataforma e aí a gente faz aí só um bate-papo geral. Se quiser, pode marcar, a gente fala, porque às vezes tem muita pergunta. Legal. Então vamos fazer o seguinte, ó, até por conta desse cai e volta, cai e volta. Pessoal, vocês estão participando da live, a gente vai deixar na bio aqui da Autofoss um link para uma pesquisa sobre Covid-19 e sobre transformação digital. E eu até fiz um vídeo agora há pouco chamando vocês para responder essa pesquisa. Qual é a ideia da pesquisa? Vocês respondem, leva mais ou menos uns 10 minutinhos, ela é bem completa. Ao final vocês vão ganhar um bônus de um material que a gente preparou para quem responde. E assim que a gente concluir a pesquisa com a quantidade de respostas necessárias para ter os insights, a gente vai elaborar um relatório para o mercado automotivo baseado nas leituras e os insights que nós tivemos e nós vamos enviar em primeira mão para todo mundo que participou dessa pesquisa, tá? Essa é a primeira pesquisa para a gente entender como as concessionárias estão se comportando perante a Covid-19, né, o que elas estão fazendo e como está sendo essa questão da transformação digital para o segmento automotivo. E depois a gente vai fazer outra pesquisa, aí vai ser com os consumidores de veículos, para entender se eles agora estão mais dispostos, os compradores, a realizar essa jornada de compra como boa parte sendo ela pela internet. Ou seja, esse fluxo que eu e o Ricardo comentamos aqui durante essa live de entrar no showroom digital, ver os veículos, chamar para uma videoconferência, fazer negociação, pagar pelo cartão de crédito, pagar por transferência, assinar o contrato digitalmente. É isso que a gente quer compreender nessa segunda pesquisa, que vocês que participaram da primeira também receberão em primeira mão os resultados dessa segunda sobre o hábito de consumo dos brasileiros em termos de consumo de veículos, certo? Também lá na bio a gente vai deixar algumas informações relacionadas a esse produto que está rodando na Riviera, que se chama Riviera Direct, utilizando tecnologia da Autofoss, caso vocês tenham interesse em desenvolver algo semelhante na concessionária de vocês. Beleza? Eu vou tentar chamar o Ricardo pela última vez, só para ele se despedir com carinho de vocês. E a gente vai finalizar. E aí, Ricardo? Voltou? Bom, voltei. Bom, vamos fazer o seguinte. Manda um beijo no coração pro pessoal, uma dica final, e aí a gente vai tentar em um segundo momento outro bate-papo para que a gente consiga responder todas as perguntas e sanar todas as dúvidas do pessoal que está nesse turbilhão de marketing digital e vendas online. Não tem mágica, o que tem é comprometimento. Aqui a gente tem uma pessoa que
que é o Rafael, que é o nosso gerente de leads, que ele ama o projeto, então ele se dedica muito, ele briga com os vendedores, ele vai para cima, ele faz, ele fica em cima e aí converte em venda. Então, acho que o primeiro ponto é assim, conscientização. Se por acaso a equipe não se conscientiza, a dica é separa, tem uma pessoa só de atendimento digital que ele vai conseguir dar resultado, só que não pode deixar ele atender showroom. E aí é um ciclo normal, não tem para onde fugir. Automaticamente as coisas vão convertendo e vai acontecendo, aí você vai tendo mais coragem, vai investindo mais e vai aumentando venda, aí daqui a pouco você está dividindo aí metade offline e metade online de investimento. Perfeito, perfeito. Então, Ricardo, você ainda está aí? Eu estou falando sozinho? Estou aqui, não, estou aqui. Ricardo, muito obrigado, né, Eu pelo que tempo que você agradeço o dedicou. convite. Muito bom. Obrigado Eu quero pelo agradecer. convite. Ótimo. Eu quero agradecer a participação de todos. E aí, quando a gente começar a obter os primeiros resultados e os primeiros relatórios do Ravera Direct, a gente faz outra live para falar sobre os resultados desse projeto, beleza? Tá ótimo, então. Então, pessoal, Até muito mais. obrigado.